Botafogo também tá tipo assim, sai contratando jovem, se um der certo, vai e vai. É o que eu falei, é diferente, porque ali o cara é um dono, então, enfim, não tem fair play, então. Eu estava acompanhando agora o vídeo do Marcelo Beckler, né, antes de entrar no ar, que é um jornalista que está lá na Europa, né, vivendo o futebol europeu, e ele falou sobre essa questão do Flamengo. A análise dele é a seguinte: o Flamengo tem dinheiro aqui para o futebol brasileiro e para o futebol sul-americano, mas aqui não tem tanto jogador bom e pronto como na Europa. E por isso o Flamengo começa a mirar outros mercados, né? Mas você pode fazer apostas. O problema é, o Boto, quando contratou o Juninho, foi uma aposta. O Juninho não foi um jogador pronto, né? Foi uma aposta para ver se daria certo no Flamengo. Quando ele tentou o Mickey Johnston, lá do West Bromwich, que é da segunda divisão do futebol inglês, para a torcida também foi como se fosse uma aposta. E a negociação foi cancelada. Então, quer dizer, até que ponto o Alan, e a gente engloba aqui os três e a galera que está acompanhando aqui, até que ponto a diretoria que veio com uma cabeça, né, mudando completamente a forma de contratar da antiga diretoria, que mirava a Europa e trazia jogadores prontos, até que ponto a torcida vai ter essa paciência de entender que o futebol também é aposta, né? É você contratar jovens jogadores com potencial. E eu vou pegar dois casos aqui. O Botafogo, por exemplo, foi ontem, né? Definiu a contratação aí da maior joia da Colômbia. O garoto tem lá 19 anos, meio atacante. Acho que é Jordan Barreira. Isso. Eu só fiquei um pouco em dúvida nesse negócio da questão da maior joia colombiana, que realmente foi a matéria que deu, porque, porra, a maior joia colombiana por 4 milhões de euros, porra, a Colômbia tá ferrada daqui pra frente, então, né? É. E aí, o que que acontece? O garoto pode chegar aqui e pode arrebentar no Botafogo, como pode não dar nada. É uma aposta, né? Como que o Fluminense descobriu o John Arias? Então, quer dizer, até que ponto a torcida vai ter a paciência de entender que a diretoria vai precisar fazer algumas contratações prontas e outras apostas. Na segunda que o Boto tentou, não conseguiu. E aí, eu estava até ouvindo vendo algumas informações no sentido de, pô, o Boto, com essa contratação cancelada do Mike Johnston lá do West Bromwich, ele ficou mal com o jogador, ele ficou mal com os representantes do atleta, isso viralizou, outros jogadores, outros empresários viram a situação toda, e aí se colocando na posição do Boto, com que cara que ele vai agora negociar uma outra aposta de um outro mercado, né? Então, quer dizer, você esvazia o cara fica sem confiança no trabalho, e aí ele fica meio com o pé atrás. Pô, será que eu não vou poder mais contratar quem eu acho que merece ser contratado para chegar aqui e dar certo? Porque eu tive lá o Juninho, que até agora não deu certo. Teve o Mike Johnston, que a contratação já estava certa, o cara estava com passagem comprada. E aí cancelaram. Então, quer dizer, isso aí vai muito também do tamanho do clube, né? Do Flamengo, do modus operandi, de como foi a antiga gestão, do número de contratações, o estilo, né, o nome do jogador, o valor que foi investido, tudo isso influencia, hein, Alan? E até, Alan, para complementar, eu acho que o Boto talvez não tenha entendido que o Flamengo não é o Shakhtar e não é o Benfica. O Benfica é um gigante na Europa, mas não tem a pressão que tem aqui um Flamengo. E quando eu falo que não é o Shakhtar, Alan, você lembra da geração do Shakhtar, de diversos brasileiros e sul-americanos. Chegou até quartas de final da Champions. Acho que foi até formada pelo José Bodo. Teve o William, teve Dentinho, teve outros nomes ali. Acho que David Neres passou por lá. Teve vários jovens e acho que foi o Boto que montou aquele time. O Flamengo é diferente. O Flamengo você pode trazer um Juninho, mas em contrapartida você tem que trazer um Jorginho. Então acho que falta equilibrar isso no Flamengo. Ele Sim. pode fazer apostas, mas trouxe o Juninho. Não teve uma cobrança até agora no trabalho do Juninho, principalmente Felipe Luiz. Vem cá, a gente trouxe aqui o jogador que você pediu. Vai trazer o Johnston agora já com o exemplo do Juninho que não é utilizado. Então acho que faltou alguém chegar para o Boto e dizer, ó, você está pisando aqui, você está em um local que a pressão é gigantesca.
Você até pode trazer apostas, mas você tem que trazer grandes jogadores. E até para você continuar, o Rafa Melo falou sobre essa questão dos jovens, você também. Até que ponto você contratar só jovens, esses jovens vão segurar a onda no momento da decisão de uma competição como Libertadores, de um Brasileirão, aí tem adaptação, né? Como que esses caras vão dar conta? Porque eu vejo muito torcedor falando assim, mas o Botafogo montou um time jovem e foi campeão brasileiro, um time desconhecido. Eu queria que você falasse também sobre isso, Alan. Só rapidinho em relação à questão do Botafogo, os jovens que o Botafogo está buscando nessa janela, o Botafogo fez igual em janeiro, né? Gastou uma fortuna com Ryan Cruz, Nathan Fernandes, Elias Manuel. Alguém lembra desses três atuando com frequência no Botafogo nessa primeira janela? O Ryan Cruz às vezes, né? Gastou uma fortuna com esses três jogadores. Nathan Fernandes, tirou lá do Grêmio, uma promessa, uma joia do Grêmio. O Elias Manuel, que também já tinha passado pelo Grêmio, e o Ryan Cruz. Então, enfim, o Botafogo também tá tipo assim, sai contratando um jovem, se um der certo, vai e vai. É o que eu falei, é diferente, porque ali o cara é um dono, então, enfim, não tem fair play, então é um pouco diferente a questão. Em relação a esses jovens, para o Flamengo contratar, eu acho que se você contrata só jovens e forma elenco jovem, ok. Mas eu acho que o Flamengo já tem jogador cascudo. Se você fizer uma aposta, eu acho que. Mas tem que ser uma aposta certeira, que você não precisa olhar para a tua base e sim contrate um jovem de fora. Eu acho que você tem uma base para segurar. O Flamengo tem um elenco experiente, né? Então eu acho que um jovem no Flamengo hoje chegaria com muito mais tranquilidade. Só que a questão é o seguinte: você citou aí a questão do Boto no Benfica e no Shakhtar Donetsk. Tem uma diferença, cara. O mercado mudou muito, principalmente aqui. O Boto contratou, você falou vários jogadores que o Boto contratou no Shakhtar Donetsk, jogadores brasileiros, porque aqui tinha variedade. O Flamengo está num patamar hoje de elenco que você olha para o mercado sul-americano, brasileiro, você não tem muitas opções daquele cara que seja de impacto. Quem hoje o Flamengo contrataria que seja de impacto? Não tem. Você pega os clubes. O Flamengo em 2019 tirou. O Cruzeiro estava mal das pernas já estava começando a bambear. O Flamengo foi lá e tirou a Arrascaeta. O Santos estava mal, foi lá e tirou o Bruno Henrique. Hoje você pega os clubes que estão mal das pernas. Qual jogador que você vê e fala assim, podia ir lá tirar tal jogador? Você não consegue. O máximo que você vai falar é o Garro, porque o Garro teve alguns meses ali no Corinthians, só que tem problema físico, tem problema de lesão. Então, enfim, e mesmo assim, tira o Garro. Pensa em mais alguém. Não tem. Antes você tinha uma profusão de jogadores sul-americanos e brasileiros, de outros clubes, que você podia ir lá, como o Flamengo fez em 2019, pegar o Bruno Henrique do Santos, pegar o Arrascaeta do Cruzeiro, pegar o Rodrigo Caio do São Paulo. Hoje você não tem mais tantas opções. Você não consegue tirar. Então você tem que olhar você tem que pegar lá fora. Lá fora é a Europa. E na Europa tem a dificuldade de você também convencer o jogador a vir para cá. Então não é uma janela fácil, tá? Não é uma janela fácil. E você vai. O torcedor tem que entender que o jogador que está bem na Europa não vem para a América do Sul. Então você tem que pegar jogador que talvez não esteja bem, né? O próprio Okafor, que o Flamengo tentou, era um jogador, cara, que surgiu muito, mas muito bem. Não à toa ele teve mercado agora no Milan e no Napoli, porque ele tem qualidade. Ele não foi ainda. Eu nem sei se ele tá indo para a Turquia. Talvez ele estoure na Turquia. Estoure não, né? Talvez ele volte à boa fase, porque ele foi muito bem no Salzburg, principalmente. Muito bem, né? Então, eu acho que era uma aposta interessante para o Flamengo, o Okafor, né? Tirando a questão física. Então, o torcedor também tem que entender esse lado, né? Contratação de peso, quanto é que vale lá fora? E convencer o jogador. Então, essas apostas, eu acho que também a gente tem que olhar porque o mercado está muito mais escasso. Aqui dentro você não tem mais aqueles jogadores para você pegar, para você tirar. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda a segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app.
Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso clube de vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.